Oi gente, tudo bem por aí? Estou do outro lado da sala. Aqui, para quem não conhece, é o escritório do Roberto, onde ele faz as programações dele aqui. Ele trabalha aqui nesse lado. Eu estou aproveitando a luz do dia, que tá bem cedinho, e aqui tá tão frio, gente. Nossa Deus. Tá marcando 9 graus, mas provavelmente deve estar uns 6, 5, sei lá. Pra mim tá 0. Eu sinto muito frio, tô com a mão toda enrugada. Mas vamos lá, vamos firme e forte. Eu acordei mais cedinho hoje pra aproveitar essa luz mesmo e, sei lá, pra mudar um pouco. Eu não gosto muito de ficar sempre do mesmo jeito, né? Embora eu goste de rotina, vai entender, sou toda confusa. Mas enfim, vamos ler Apocalipse capítulo 9. Ontem nós lemos as trombetas, né? Ai, foi bem difícil a abertura dos 7 selos. Quem que pode abrir os 7 selos, né? Foi só Jesus pode abrir os 7 selos. E ontem João fala, né, que ele viu uma águia falante no céu. O negócio tá torto. Ele viu uma águia falante no céu, né? E que eu imagino que seja um avião, um helicóptero, alguma coisa assim que ele tenha visto, né? Porque, como eu falei, né, ele traduzia o que ele estava vendo na linguagem dele ali, né, daquela época. Hoje nós falaríamos que é um avião com um megafone, sei lá. Mas enfim, ele via essa águia, né, falando: ai de vocês, ai de vocês. Ai de vocês que estiveram morando na terra quando se ouvir o som das trombetas dos outros 3 anjos. Ai de vocês que vão ouvir agora o que a gente vai ler. Espero em Deus que a gente não esteja aqui. Vamos lá. Depois, o 5º anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar. Essa fumaça saía do abismo. Quem está aqui acompanhando desde o começo, e quem já leu a Bíblia também, sabe que Jesus morreu na sexta-feira. No sábado ele foi lá no inferno, lá no abismo, e buscou a chave da morte. Então a chave da morte, a chave do abismo está com Jesus. E aqui quando diz que ele recebeu a chave do abismo, então foi do próprio Jesus que deu. Porque quem está com a posse da morte é Jesus, que ele foi o primogênito dos seres humanos a ressuscitar, né? Ele está com a chave da morte. Ele foi lá e buscou a chave da morte, do abismo. Então ele mesmo. Agora, se você está com problema com o diabo, você chama Deus, e Deus te ajuda, Jesus te ajuda. E se você tiver com problema com Jesus, quem vai poder te ajudar? Você está lascado. Nesse caso aqui foi Jesus que entregou a chave para esse anjo. Por isso que João falou: ai de vocês que estiverem na terra nesse tempo. Tipo, acabou o tempo da graça, né? Acabou a misericórdia, agora é pauleira mesmo, é pagar tudo que você está fazendo. Ele entregou a chave. E João via fumaças, né? Via abismo, o sol escureceu, o ar, tudo se escureceu na fumaça desse abismo. Quando abriu, enfeiou tudo aqui, escureceu tudo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer planta. Olha o poder, né, de falar: não, o gafanhoto não é para você estragar as plantas nem as ervas. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Nós lemos em outro capítulo, acho que foi no 2, 3, sei lá, que Deus entregou o sinete para o anjo e falou: o sinete é um anel, né, de antigamente, que tem aquela, que se você coloca aquela cerinha e crava assim, o anel do rei. O anel do rei era uma coisa muito importante. Quando via aquele logozinho de cera assim, com o anel, com a marca do anel, do sinete do rei, era uma coisa de extrema confiança. Então Deus fez isso para colocar na testa dos seus escolhidos. Então quer dizer, tem gente que tem escolhidos de Deus, da igreja invisível, que eu sempre falo, que
que vai estar aqui nesse dia. Ai, espero que eu não esteja. Eu não tenho curiosidade alguma de presenciar isso aqui, gente. Eu não tenho mesmo. Mas enfim, se for para ser, né? A Bíblia diz que o Senhor não dá luta maior do que a gente pode suportar. Então, o Senhor tenha misericórdia de nós. Que vai ter gente de Deus aqui nesse momento, vai. E aí, quem tiver com a marquinha do sinete de Deus, que o anjo marcou na testa, se fosse hoje, esse aqui é o que João entendia daquela situação, né? Se fosse hoje, talvez uma tatuagem, quem sabe? Hoje ninguém usa mais aquele anel com aquela cera para mandar cartas, né? Essas coisas. Talvez uma tatuagem, quem sabe? Ou qualquer outra coisa assim, mas a pessoa tinha marcas. Os filhos de Deus vão ter a marca. Então, mesmo que você fique para a grande tribulação, que é isso que nós estamos lendo, você vai ter a marca. Você vai sofrer, vai viver, vai ver toda essa situação horrorosa, que deve ser bem pior do que João tá descrevendo aqui, né? Ele está descrevendo o que ele está vendo, né? Deve ser bem mais dolorido, mas você vai ter a marca de Cristo. Então, console-se com isso. Eu peço a Deus que eu não esteja, eu não quero. A gente fica, ai, Jesus volta logo, acaba com essa terra logo, olha aí, ó. Você quer mesmo? Será que você quer? Pensa, eu vou parar de falar isso. Jesus pode voltar para você, porque quando você morre, Jesus voltou para você. E você vai morrer tranquilo, né? Perto de tudo que a gente está vendo aqui. Ai, será que você quer que Jesus volte? Agora, pensa. Se Jesus for voltar agora, tudo que está escrito aqui tem que acontecer. Tem que acontecer, vai acontecer. Vai, porque tudo na Bíblia aconteceu até aqui. Tudo que a gente lê sempre aconteceu. Lá no Velho Testamento eles falavam que viria um homem que ia entrar na cidade de Jerusalém com um burrinho e tal, pobrinho, ele seria o Salvador. Ninguém acreditava, porque eles estão até hoje, pessoal de Israel, esperando um rei de cavalo branco, uma coroa de ouro. Eles estão até hoje esperando. Mas lá estava escrito que viria. Jesus já veio, já morreu, já pegou a chave do abismo. Nós já estamos aqui lendo o final de tudo e eles estão lá esperando ainda. Vai acontecer, querendo ou não. Cadê? Vamos voltar. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram na terra. Quem tiver marcado com sinete na testa, os filhos de Deus, os gafanhotos não vão poder tocar nessas pessoas. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas, os filhos de Deus. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. Os filhos de Deus vão ser torturados durante 5 meses. Todos que tiverem a marca na testa do sinete de Deus, a marca de Cristo, vão ser pegos, colocados para serem torturados por 5 meses, mas os outros vão morrer. Então, melhor ser torturado que morrer, né? Não sei. Mas enfim. Os gafanhotos não tiveram permissão, mas vão torturar por 5 meses. Engraçado, né? A Bíblia falar sobre o tempo, né? 5 meses. Por que será, né? Os estudiosos de numerologia bíblica aí devem saber explicar, né? O porquê 5 meses, não sei. Bom, isso aqui foi o que o João estava sentindo e ouvindo e vendo na revelação, né? A dor que causavam nessa terra, a dor que causavam nessa tortura era como a dor de uma picada de escorpião. Ai, nunca fui picada por esse bicho, mas eu sei que ele até mata, né? Agora você imagina, você vai ser picado por escorpião de noite, sentir aquela dor e não vai morrer. Ai. Que o Senhor nos conceda a graça de não estar aqui na volta oficial de Jesus, né? Naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Gente, é uma dor, é uma agonia indescritível, não tem como a gente escrever. Isso aqui é o que João sentiu na época, que ele podia falar sobre isso, mas deve ser muito terrível você querer morrer e não conseguir. Ai, que horror! Porque hoje em dia as pessoas estão em depressão, elas vão lá e se matam e acaba com aquilo, mas aqui não vai ter. Você vai tentar se matar, você vai correr atrás da morte, você vai querer morrer pelo amor de Deus e a morte vai fugir de vocês.
Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Ai, que horror. Na cabeça, podem ser robôs também, né? Pensando aqui nas IAs, né? Nesse mundo, nosso mundo agora atual, moderno, eles estão fazendo robôs para ajudar em casa, robô que faz comida, robô que leva criança em creche, os carros, né, que estão fazendo tudo autônomo, sozinhos, e cada dia vai mais, né? Então, se você, eu falei ontem, eu vou falar de novo, se você não tem nada, não sabe nada sobre IA, vai atrás, porque senão você vai ficar vegetando na Terra. Você é obrigada a saber o que está acontecendo. É como na época da internet. Algumas pessoas tinham, outras não tinham, a gente achava que não era nada, continuava ali no MSN, no torpedo, e de repente veio a internet que revolucionou tudo, e agora a revolução é muito maior da IA. Então esses gafanhotos que pareciam cavalos podem ser máquinas, né? Isso é toque de Cላይ, gente. Quem sou eu para explicar Apocalipse, né? Eu estou só me colocando, né, o que ele via e o mundo atual hoje, né? Porque se for hoje, com certeza... Hoje não, né? Que ainda não estamos nesse nível de robôs, mas pode ser, né? Não precisa ser o bicho gafanhotinho ali, pode ser máquinas, né? Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como um rosto de um ser humano. Eles estão fazendo robôs, né? Com cara de homem, com gente, até pele, gente, até a pele eles estão conseguindo fazer. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Isso aqui deve ser robô. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, tá vendo? Isso aqui é a visão de João, gente. Isso aqui parece muito robô, não parece? O que vocês acham? Fala aí comigo, responde aí no comentário, vamos interagir. Tô doido pra fazer uma live pra gente ler e conversar. Porque é solitário fazer isso aqui, só olhando para essa câmera aqui na frente. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Essas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para uma batalha, tá vendo? Nós não vemos isso hoje em dia. Cavalo correndo para batalha, tudo isso não existe mais aqui pra gente, no nosso mundo atual. E ele já estava vendo do que naquela época ele via, né? Se fosse hoje, provavelmente falaria, eu creio, nesse momento da minha vida, eu creio que seriam robôs. Robôs gigantescos, né? Tipo cavalos de Troia, assim, sei lá. Eu tô viajando já. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, robô. E era como os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Os rabos é que feriam. E o que eu mais acho interessante aqui, gente, é que eram os filhos de Deus. Eram os escolhidos, eram as pessoas que estavam com sinete, com a marca de Cristo, né? Com a marca de Deus, que estão sofrendo isso aqui. Misericórdia, Senhor, me tira dessa, Jesus. Essas pessoas que estavam presas, tá falando dos filhos de Deus que vão ficar aqui para a grande tribulação. Para de pedir para Jesus voltar. Pede para Jesus voltar para você. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O anjo de Deus que estava lá no céu com a trombeta, quando Jesus abriu o outro selo, entregou a chave do abismo para eles. Então a gente tem um anjo que fica cuidando da gente lá. A gente não, né? Em nome de Jesus, eu não vou estar aqui. Mas assim, os filhos de Deus estão lá sofrendo. Acho que eles tomavam choque na minha cabeça, como eu acho nesse momento que é robô. Acho que esses rabos desses robôs davam choque, será? É por isso que eles falam que o livro de Apocalipse é aterrorizante, porque realmente é. Mas a gente não vai estar aqui, nós já vamos ser arrebatados, a gente vai ser retirado daqui em nome de Jesus. O seu nome em hebraico, o nome do anjo, o seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolião, que quer dizer o destruidor. O nome do anjo que está lá vigiando as portas, a porta das pessoas, dos filhos de Deus que estão lá 5 meses sofrendo, chama o destruidor, Abaddon ou Apolião. Não coloca esses nomes nos filhos de vocês não, nem nos bichos.
que significa o destruidor. Aqui está vindo no meu coração agora essa palavra que a gente tem a prova, a certeza de que o Senhor manda até nos demônios. Os demônios, eles perturbam, incomodam, fazem destruição, fome. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Tudo quanto é tipo de destruição vem a partir deles, usando os homens, usando as pessoas que deixam, né, eles usarem. Porque os demônios precisam de um corpo, né, para fazer essa destruição toda. Mas aqui está mostrando para a gente que o Senhor tem o poder sobre os demônios, sobre o anjo. Quando Deus manda, Ele obedece. Ele obedece. Então seja amigo de Deus, porque até sobre os demônios Ele tem poder. E tem mesmo. O destruidor ficava na porta vigiando para nenhum filho de Deus sair de lá e ficar sofrendo 5 meses. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Toda essa tribulação, é o primeiro ai ainda. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Espera um pouquinho, me distraí, tô assombrada. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta, já estamos no 6º, e eu ouvi João falando, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Tinha um altar diante de Deus e ele ouviu uma voz, né, que vinha dos 4 cantos. E o 6º anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte o 4º anjo, que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Então nós estamos descobrindo aqui que perto lá do rio Eufrates, lá naquelas bandas lá de Israel, Turquia, aqueles cantos para lá, tem 4 anjos que estão amarrados perto do rio Eufrates. Isso ele estava ouvindo, né? Ele estava ouvindo. Fiquei curiosa para ver como que eu fiz a capa, porque eu faço as capas antes. Eu faço antes de ler e eu leio junto com vocês. Eu gosto de ler junto. Porque não tá aqui. Eu gosto de ler junto porque fica mais emocionante, mais sincero. Eu não fiz a capa ainda. Essa capa. Eu não fiz, eu não tô achando. Mas pra gente dar uma respirada, né? Então vamos lá. Vamos dar uma recapitulada. Os filhos de Deus que têm a marca de Cristo estão presos por 5 meses com uns bichos lá, que eu acredito que sejam robôs, sendo torturados lá dentro. Muita tortura, muita dor, muito ai. Tem um anjo destruidor na porta segurando a chave. Ele não permite que você saia de lá, que a pessoa, né, que os filhos de Deus saiam de lá. E agora Jesus mandou o 6º anjo, tocou trombeta e libertou, e solte 4 anjos que estão amarrados lá no rio Eufrates. Então nós sabemos que tem anjos amarrados lá, né? E não devem ser anjos do bem. Vamos ver. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados. Chega, tá tremendo. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano. Então quer dizer, eles sabem qual é a hora, qual é o dia, qual é o mês e qual é o ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. Os demônios sabem quando eles vão ser soltos e quando eles vão matar. Eles sabem até a hora, E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, eu vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. É bem colorido, mas olha só, amarelo, azul e vermelho. Pode ser uma bandeira, será? Pode ser, né? Uma bandeira que eles tinham. Eu tô, na minha cabeça, tá só pensando que são tudo robô isso aqui. Tudo robô, sei lá. Bom, enfim, a couraça era vermelha como fogo, azul como safira e amarela como enxofre. Os cavaleiros tinham isso no peito, né? Pode ser a bandeira. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. Meu Deus. A 1/3 parte da humanidade foi morta
por essas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Tá vendo? É robô, gente. É robô. Se João fosse ver hoje, ele ia falar que eram robôs. Se ele fosse profetizar, né, mostrar a visão dele, ele ia falar que eram robôs. Então o fogo matava, a fumaça matava e o enxofre matava, para matar 1/3, né, a terça parte da humanidade com essas coisas aqui, com essas 3 pragas. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. Na boca e no rabo. Aposto que tem alguma explicação profunda. Os teólogos de plantão aí escrevam, anotem, interajam com a gente aqui nesse capítulo, porque é um capítulo muito profundo, eu só tô lendo. Aí se você souber mais alguma coisa, escreve aí, porque tem muita gente que lê os comentários, né? E eu leio todos para poder aprender, né? Saber mais sobre isso. O poder dos cavalos está na boca e no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele. Ai, gente, meu Deus! O rabo parecia uma cobra, tinha uma cabeça na ponta. E com ele os cavalos feriam o povo. Eles passavam assim. Ah, deve ser roupa. Ai, não deixa de ser terrível, né? Acho que até pior. O resto da humanidade, isso é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Nossa, eu chego a ficar até meio tonta. O resto, isso aqui está falando tudo dos filhos de Deus que estão presos lá sofrendo. Aí agora, João fala assim, o resto da humanidade, aqueles que não estão presos, sofrendo, isso é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, morreu muita gente, né? Em vários momentos aqui a gente vê que as pessoas morreram bebendo a água estragada lá, que não era potável, e agora morreram com enxofre, com fumaça, com fogo, cada um foi morrendo. Sorte deles que morreram. Não abandonou, e quem ficou não abandonou a idolatria, não abandonou o que eles haviam feito com as próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, e nem das suas feitiçarias, e nem da sua imoralidade sexual, e nem dos seus roubos. Olha, o mundo está desabando, as coisas estão sendo destruídas a passos largos aqui que a gente está lendo, e mesmo assim existem pessoas que não desistem, que não param com seus maus caminhos, né? Não param, eles têm o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio de escolher ou não escolher. A gente pode escolher que a gente quer servir a Deus, que a gente quer ser do bem, que a gente quer fazer as coisas o mais certo possível. Claro que a gente erra todo tempo, né, gente? Somos humanos, a gente erra, a gente faz coisa errada, a gente pensa coisa errada, mas a gente quer mudar, E Deus conhece isso, Deus vê isso na gente. Então, nós acabamos de aprender e de entender que existem pessoas que não querem. Mesmo com toda essa tribulação, não querem. Continuarão idólatras, feiticeiros, sem arrependimento das suas imoralidades sexuais, dos seus roubos, da sua maldade. São pessoas que merecem o que vai acontecer no decorrer dessa leitura. E assim, acabamos o capítulo 9, pesadíssimo, muitas vezes me arrepiei aqui, pode ser do frio também, mas é de medo mesmo. Eu tô com frio, eu vou colocar uma bota de lã agora. Beijão pra você, Deus te abençoe, e Deus nos conceda a graça de partirmos antes desse momento. Até amanhã.